A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A todos meus amados irmãos e irmãs, amém? Quem vos fala é a pastora Robevânia Cristiane, através do Ministério Profetizando Vida. Agradecemos a Deus por mais este dia tão glorioso em sua presença. E hoje eu quero compartilhar com a igreja a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 15, o versículo 18, que diz assim: Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu, e perante ti, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu, e perante ti já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Essa mensagem sobre a parábola do filho pródigo é uma mensagem muito linda, que fala muito forte aos nossos corações, acerca de um jovem que tinha tudo dentro do seu lar. Porém, ele sentiu o desejo de ir conhecer coisas novas, de ter uma vida de aventura. E como nos dias atuais e como também nos dias da nossa mocidade, quantas vezes nós temos dentro de nossa casa tudo o que nós precisamos, mas por muitas vezes almejamos as coisas lá de fora. As amizades, os prazeres, as festas, e muitas vezes muitos filhos não obedecem pai e mãe, que é o princípio, é mandamento de Deus: honra o teu pai e a tua mãe. Mas nós vemos muitos se desviarem do mandamento do Senhor. Muitos jovens, homens e mulheres, já adultos, que ainda moram com seus pais, não respeitam os seus pais, não respeitam os seus conselhos, os seus ensinamentos, porque nós como filhos precisamos ter base. Se nós temos um pai e uma mãe que nos orienta, que nos ensina, vamos obedecer, porque tudo que os nossos pais nos ensinaram é para que o nosso caráter possa ser construído, para que possamos ter base, para que possamos ser homens e mulheres melhores. Mas muitos têm se desviado deste propósito. Muitos têm se afastado dos braços dos pais, de dentro de sua casa, porque desejam estar lá fora. Desejam os prazeres, as amizades, mas eles não sabem que, na grande maioria das vezes, esse caminho que eles estão escolhendo podem levar à sua morte, morte física ou espiritual. Vemos um jovem dentro de sua casa, um jovem que tinha tudo, mas um dia ele se levanta e diz para o pai que quer ir embora. Ele vai dizer: eu preciso da parte da herança que me pertence. Além de não querer mais estar ali dentro da casa, ele ainda quer parte da herança. Herança essa que os pais só passam para os filhos após a sua morte. Mas esse jovem quer a sua herança mesmo com seu pai em vida. Ele quer sair de casa, mas ele não tem recurso e ele precisa do recurso que é do pai. Quantos jovens, quantas pessoas nos dias de hoje são assim? Eles querem as festas, querem as amizades e por muitas vezes não têm recurso, mas querem
está às custas do suor do pai, da mãe, do sacrifício dos pais. Querem curtir uma vida, querem demonstrar algo que não são por muitas vezes. Porque na grande maioria das vezes, o bem material que eles estão possuindo não pertence a eles. Trazendo esta mensagem para a vida física, para os dias atuais, vemos assim. E como essa mensagem vai falar comigo e com você na nossa vida espiritual? Trazendo para o espiritual, quantos dentro da casa do Pai estão se afastando? Quantos filhos pródigos estão se afastando da casa de Deus? Estão saindo da casa do Pai. E muitos deles não estão saindo de mão vazia. Alguns deles têm os dons, os talentos que o Senhor, por misericórdia, lhe concedeu. E eles usam estes talentos lá fora. Já não mais na casa do Pai, para que o nome do Pai seja glorificado. Já não mais dentro da casa do Pai, para que o Pai seja reconhecido, mas lá fora. Lá fora ele vai encontrar amigos, prazeres, ele ou ela, Encontrarão aquelas falsas amizades que muitas vezes só vão estar do teu lado enquanto você tem algo a ofertar. Mas quando chega o dia difícil, você está só. E quantos também têm deixado a casa de Deus porque estão tristes, porque estão abatidos, porque estão magoados, porque já não suportaram as dores e as aflições e hoje se encontram distantes da casa de Deus. A Bíblia diz que este jovem, ele sai da sua casa e vai para uma terra longínqua. Ali ele conhece pessoas, o dinheiro que ele tinha se acaba, porque se você não administrar o que você tem com sabedoria, ele acaba. Você pode pegar a maior quantia nas tuas mãos, se você não souber administrar essa quantia, ela vai se acabar. Isso aconteceu com esse jovem. A palavra do Senhor vai dizer que, num determinado momento, ele chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Enquanto ele tinha tudo, enquanto tudo estava bem, enquanto os amigos estavam com ele, estava tudo ótimo. Mas, de repente, tudo se acaba. O dinheiro acaba, as mulheres vão embora, os amigos falsos vão embora, porque o verdadeiro amigo ele está com você em todos os momentos. Mas tem o amigo falso, que ele só está com você quando é bom para ele. São os oportunistas. Eles só querem o que você tem. Enquanto você pode ofertar algo para eles, eles estão do teu lado. Quando você não tem recurso algum, seja na tua vida financeira ou espiritual, quando você não tem nada para ofertar, os falsos amigos vão embora. E quantos estão hoje assim como o filho pródigo? Caídos, tristes, passando provações financeiras, provação familiar, provação conjugal. Quantos hoje estão sentindo na pele as dores e as aflições de um dia terem saído da casa do Pai? Quantas ovelhas hoje que estão sofrendo porque
se distanciaram do único que é maravilhoso e que sempre está do nosso lado, que é o nosso Pai Celestial. A Bíblia diz que em um determinado momento ele está ali a cuidar de porcos. E ele sente a vontade de se alimentar com as bolotas que os porcos comiam. Mas de repente ele se lembra que lá na casa do pai até os servos, os trabalhadores, tinham o melhor para se alimentar. Vemos então que esse pai era um pai amoroso, era um bom pai, era um bom senhor, porque até os seus servos tinham o melhor para se alimentar. E não é assim Deus comigo e com você, igreja? Deus não tem sempre o melhor para nos entregar? Mesmo diante das adversidades, Deus ele sempre tem, aleluia, o melhor para mim e para a tua vida. Deus não faz acepção de pessoas. Pode ser o servo, pode ser o filho, aleluia. Sempre ele vai ofertar o melhor porque ele é o Deus amoroso. Esse pai aqui representa o próprio Deus, aleluia, que fica triste quando um filho vai embora, que fica triste quando vê um filho desobedecendo pai e mãe, que fica triste quando vê os seus servos, os seus escolhidos, passarem provação por causa de nossas escolhas erradas. Mas este jovem, ele vai, aleluia, então, cair em si e vai dizer: eu vou me levantar e vou voltar para a casa do meu pai, porque lá há abundância, até os servos se alimentam do melhor. Mas eu não vou chegar lá arrogante, eu não vou chegar lá achando que eu sou o melhor. Sabe por quê? Porque eu pequei. Eu pequei contra o meu pai. Eu pequei contra os céus porque eu fui contra o mandamento. Eu sei e eu tenho que reconhecer que eu falhei. Então eu vou me levantar. Eu vou ir ter com meu pai e quando eu estiver diante dele eu vou dizer: Pai, eu pequei contra o céu e perante de ti. Eu já não sou digno de ser chamado seu filho, mas faça-me como um dos teus servos, como um dos teus trabalhadores. Esse jovem, ele se levanta e ele volta para casa. Hoje Deus quer que você se levante e volte para casa. Escute bem, igreja, Deus quer que você se levante e volte para casa. Eu não sei de que forma você está, mas o Senhor está dizendo: volta. Volta. É o tempo de voltar. É o tempo de se arrepender e entender que, na sua fragilidade, você errou. Mas que quando você voltar, o Pai estará te esperando. A Bíblia diz que de longe ele avista o Pai. E o Pai, quando também o vê, ele se moveu de íntima compaixão. E então a palavra de Deus vai dizendo que correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. Olha o abraço que Jesus quer lhe dar. Olha o abraço que Deus, aleluia, hoje quer te dar. Olha o abraço que o Espírito Santo hoje quer te dar e demonstrar para você tanto amor. Mesmo que eu e você sejamos falhos, mesmo que nós por muitas vezes erramos, mas Ele quer nos abraçar, Ele quer ter este encontro hoje comigo e com você. Porque muitos estão distantes da casa do Pai. E hoje é o dia de retornar. Quem sabe você está distante da casa dos teus pais fisicamente e hoje é o dia de retornar. Ficar mais perto do teu pai, da tua mãe, aproveitar enquanto ainda há tempo, porque nós não sabemos até que dia nós vamos ter os nossos pais junto conosco. Então aproveite, faça o seu melhor, esteja perto. Porque quando chega a morte, o luto é tristeza. E depois é só a saudade que fica. Esse pai estava com saudade do seu filho. Assim como Deus, ele tem saudade daqueles que partiram, daqueles que estão distantes.
Quando este jovem chega, a palavra vai dizer que ele diz ao pai: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas então o pai vai dizer aos servos: traz a melhor roupa para ele, para que ele possa se vestir. Ponha um anel na mão dele, que significa que Deus está o honrando, que o pai está honrando. E calce os pés dele. Coloque sandálias nos seus pés. Deus, ele quer te honrar. Deus, ele quer fazer coisas grandes na sua vida. E ele quer que você volte. Então é o momento de você voltar. Ele vai dizer: trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e nos alegramos. Hoje Deus, ele quer trazer alegria para a tua vida, alegria para a tua história. Deus, ele quer mudar a situação, mas ele vai dizer: se levante hoje e venha ter um encontro comigo, porque eu sou o Pai amoroso, que te espera todos os dias de braços abertos, para te conceder graça, sabedoria, vigor, te fortalecer, te vestir com vestes novas, honrar a tua fé, a tua fidelidade perante mim, te revestir de toda a minha armadura, calçar os teus pés para que tu possas estar preparado. É assim que o Senhor faz. Naquela casa agora começa a haver alegria, porque o pai vai dizer: o meu filho estava morto e reviveu, ele estava perdido, mas se encontrou. O Senhor veio para buscar e salvar todo aquele que estava perdido. O Senhor veio para trazer alegria no lugar da tristeza. O Senhor veio para mudar a situação. Então que a cada dia se cumpra na minha e na tua vida os propósitos de Deus. E assim como aquele pai abraçou o filho de uma forma tão amorosa, que hoje nós possamos receber o abraço de Deus. Que hoje nós possamos ser, aleluia, totalmente tocados pela presença gloriosa do Espírito Santo de Deus, a ponto de Deus inundar todo o nosso ser com a sua presença e nós sermos libertos, transformados, curados e renovados para a glória e honra do nome santo do Senhor. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz.